Já estamos ao vivo. Boa noite, paz a todos que já estão aí. Glória a Deus. Deu uma travadinha aqui. Aliás, não deu uma travadinha não. Eu pus para gravar lá, mas não pus. E pensei que já estava gravando. Vamos chegando. Cadê o povo que gosta de chegar mais cedo? Giovaninha, boa noite, paz, Giovaninha. Paz, boa noite, Giovaninha. Boa noite, paz, Carlos Augusto. Boa noite, paz, Carlos. Paz, Carlos Magno, boa noite. Um abraço a Jéssica, boa noite, paz. Boa noite, Jéssica. Paz seja contigo, filho. Você tá bem? Naldo, boa noite, paz. Estou colocando aqui, né, nos nossos grupos, já avisando do programa. Daqui a pouco eu falo boa noite e paz para todo mundo aí que eu não falei. Amém? Já estamos ao vivo. Que bom, Jéssica, que bom que você está bem. Já coloquei para todos aí. Você está até escutando seu celular apitar. Vamos lá. Giovaninho, eu já falei. Carlos Augusto, eu já falei. Paz, irmão José Eurípides, boa noite, paz. Boa noite, paz, Carlos Magno. Boa noite, paz, Jéssica. Naldão, boa noite, paz. Gisley, Jair, boa noite, paz. Boa noite, Gisley, boa noite, Jair, paz. Irmão José Eurípides não apareceu, apareceu. Boa noite, paz, irmão José Eurípides. Só estamos com 7 pessoas online. Cadê o povo? Vou compartilhar aí para que todos os seus contatos, né, fiquem sabendo, né, participe da live. Bebetinha, boa noite, paz, Bebetinha.
É, a cor tá a mesma, né? A camisa minha com a blusa da pastora, né, José? Tiago, boa noite, paz. Boa noite, bebê. Boa noite, que Deus abençoe. Boa noite, Joana. Que Deus abençoe você. Joana, boa noite, paz. Hoje nós vamos falar do seu tema, viu, Joana? Que você me deu de ideia. Malucilene, Lucas e Vinícius, paz. Boa noite, irmã Lucilene, Lucas, Vinícius. Que Deus abençoe. Boa noite, Thiago. Boa noite, Fernanda. Que Deus abençoe. Boa noite, Vitória. Deus abençoe vocês. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vitória. Boa noite, Elisângela Coelho. Paz seja com vocês. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Luana. Que Deus abençoe. Boa noite, Jonathan. Que Deus abençoe você, filho. Boa noite, paz, Jonathan. Boa noite, paz, irmã Mirani. Boa noite, irmã Birani. Paz. Boa noite, irmã Auxiliadora. Paz seja contigo. Boa noite, paz, irmã Auxiliadora. De Fortaleza. Não é isso? Ah, tá a Luana, mas o Robson aí junto com a Elisângela. Boa noite, paz, Luana. Boa noite, paz, Robson. Boa noite, Robson. Cadê a Elisângela? A diaconisa. Ah, entrou! Oi, boa noite, Li. Uai. Geralmente é uma das primeiras, né, Li? Boa noite, Josneide. Paz seja contigo. Boa noite, paz, Josineide. De Fortaleza, né, irmã? Glória a Deus. Ó, você é diaconisa também? Que benção. Glória a Deus. É quadrangular também, não é isso? Mairinha, boa noite, paz. Tava procurando a figurinha. Mairinha, boa noite, paz, filhinha. Guilherme. Boa noite, Guilherme. Paz. Boa noite, paz, Guilherme. Você tá fazendo álbum de figurinha, Elisângela? Tá colecionando álbum de figurinha? Ai, ai. Pô, hoje tá demorando para entrar, né? Glória ao Senhor. Isso, vamos compartilhando aí, gente, para que nós possamos, né, atingir um número bom de pessoas. Letícia, boa noite, paz, Letícia. Você é quadrangular também, amém, irmã auxiliadora. Que Deus abençoe aí, né, seu ministério de diaconisa aí na igreja, né, que Deus te use, que Deus faça, né, o sobrenatural aí na sua vida e através da sua vida, amém? Muito bom. Família quadrangular. Boa noite, Gigi. Que Deus abençoe, filha. Boa noite, paz, Gisele, Kleber, né, que tá aí junto com você. O Kleber está. Boa noite, Kleber. Boa noite, Dudu. Boa noite, Sarinha.
Deu uma travadinha, mas voltou. Amém? Glória a Deus. Me mandaram aqui um WhatsApp, deixa eu ver. Amém, irmão Toninho. O irmão Toninho está me mandando aqui um bom programa. O irmão Toninho deve estar jantando, não é isso, irmã Lucilene? E aí ele tem uns 15 minutinhos lá de folga lá no trabalho dele, essa hora mais ou menos, ele dá uma entrada lá. Glória a Deus. Boa noite, Sara. Paz, filha. Boa noite, paz, Sara. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já deu 8 horas, 8h03 na realidade, né? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor Jesus, na Tua santa presença neste instante, pedindo, Deus amado, que as Tuas bênçãos, Senhor, venha até a cada um de nós. Pai amado, nós iremos passar aqui uma hora, Senhor, de acordo e debaixo da Tua santa mão protetora, e que o Senhor possa, Senhor Jesus, conduzir este programa, para que nós tenhamos, Senhor Jesus, uma hora de edificação, uma hora de aprendizado, uma hora, Senhor Jesus, de unção, uma hora, Pai amado, de bênçãos para todas as nossas vidas. Fala conosco, Pai amado, Pai eterno. É o que eu lhe peço neste momento e já lhe agradeço em o nome santo do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, ainda sobre, antes de eu entrar no tema do programa de hoje, que foi uma sugestão, é uma sugestão da nossa querida irmã Joana, eu quero ainda voltar na Santa Ceia de ontem. Não na Santa Ceia, mas na mensagem da Santa Ceia de ontem, onde o Senhor Jesus, né, creio eu, e pelo que a gente viu e pelo que a gente sentiu, o Senhor Jesus derramou aqui nesta noite de domingo uma unção de cura, uma unção de fortalecimento, né? Eu creio que todos vocês que aqui estavam foram abençoados em nome santo do Senhor Jesus. Para quem não estava, por exemplo, igual a irmã auxiliadora, né? Nós pregamos sobre o capítulo 19 de 1 Reis, onde o profeta Elias, ele havia recebido uma notícia por parte de Jezabel, que ela iria matá-lo. Ele havia destruído todos os profetas de Baal, 450, no capítulo 18, e no capítulo 19 agora Jezabel fica chateada, irada, brava com essa história, e manda um mensageiro ir até Elias falar que iria matá-lo, que até o outro dia, naquele horário, ele já estaria morto, como estavam mortos os profetas de Baal, profetas dela, né? E aí o que acontece? Elias foge de medo, pede a morte para o Senhor e cai num profundo sono, até que vem o anjo do Senhor, toca nele, manda ele se alimentar, ele se alimenta, e aquele alimento fez Elias percorrer 40 dias e 40 noites, sem parar. E ontem nós, dentre tantas coisas, falamos, né, sobre um homem como Elias, um homem tremendamente usado por Deus, um profeta do Senhor, um homem que era íntimo com Deus, amigo de Deus, encontrou-se numa situação como essa, uma situação de paralisia, de medo, de fuga, a ponto de pedir até a morte. Estava num estresse, estava num quadro depressivo tão grande que pediu a morte para a vida dele. E eu fiz uma analogia que isso pode acontecer com qualquer um de nós, já que aconteceu com um homem como Elias. Eu não estou falando que Elias era um super-homem, era uma pessoa fora
né, não era um ser humano, não. A Bíblia inclusive diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele é igualzinho a nós. Mas ele tinha um grau de intimidade, de conhecimento com o Senhor tremendo, isso nós não podemos negar, né? E aconteceu com ele isso. Então pode acontecer com a gente, pode acontecer da gente estar numa situação difícil, talvez por causa de um problema, ou talvez até porque não tenha nenhum problema, mas a gente não sabe por que está dando aquele desânimo, por que está dando aquela falta de vontade de estar na casa de Deus, de orar, de jejuar, de buscar, né? E eu preguei sobre isso, e a ceia, nós, né, ceamos ontem, também tinha este aspecto de nos fortalecer. Amém? Fiz essa breve introdução aqui, até para a gente que não estava aqui conosco nesta noite de domingo, né? Mas o que acontece? O Senhor me falou muito hoje sobre algo que eu não disse ontem e que vale a pena a gente tocar nesse assunto ainda hoje. Nós precisamos, amados, já que nós somos vulneráveis, já que estamos propensos, e pode acontecer conosco, de qualquer situação que acontecer na nossa vida, nos deixar para baixo, nos deixar desanimados, nos deixar com vontade de morrer. Elias, repito, tinha acabado de destruir os profetas de Baal. Aí depois vem uma mulher falando que ia matar ele, e isso era lógico, uma afronta, era lógico, um perigo, mas muito menos do que ele havia acabado de enfrentar. E ele entrou num processo de depressão a ponto de pedir a morte. Então, meu amado, muitas vezes acontece isso conosco, de a gente passar por alguma situação que nós, olhando de fora, de longe, pensa assim, puxa vida, mas não é para tanto. Mas quem está envolvido no problema é um problema grande. Mas o que o Espírito Santo estava me falando hoje? Me falou muito, né? Ontem, depois do culto, depois que eu terminei a mensagem hoje, né? E eu que estou aproveitando essa oportunidade, que nós sempre precisamos lembrar o que o Senhor Jesus já fez pelas nossas vidas. Amém? Nós precisamos lembrar, porque se nós lembrarmos do que o Senhor Jesus fez por nós ontem, do que Ele fez por nós semana passada, o que Ele fez por nós o mês passado, o que Ele fez por nós o ano passado, o que Ele fez por nós desde que nós nos convertemos, nós vamos ver que nós já vivemos talvez situações piores do que a que nós estamos passando atualmente e que está nos levando a um estado de letargia, a um estado de depressão, e que o Senhor Jesus nos curou, o Senhor Jesus nos deu a vitória, Ele nos abençoou, Ele fez o milagre acontecer. E o nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se o Senhor Jesus já nos tirou de coisas terríveis no passado, qual a dificuldade dele nos livrar dessas coisas que estamos passando hoje? Amém? Vamos estar fresco nas nossas memórias o que o Senhor Jesus já fez por nós. Não vamos ficar focados no problema. Elias provavelmente, repito, um homem tremendamente usado por Deus, mas que também teve o seu momento de fraqueza, que muito provavelmente ele ficou focado somente na ameaça daquela mulher, da Jezabel, e ele não lembrou, ele não pensou ali e falou assim, não, mas peraí, o Senhor Deus acabou de dar uma vitória, Ele é comigo, eu sou amigo dele, eu sou íntimo dele, eu obedeço a Ele, Ele não vai me deixar passar por uma situação, né? Essa mulher não vai me matar, o Senhor Jesus me protege, eu não vou cair a espada dela ou de mandado dela, não. E nós precisamos fazer isso, lembrar, peraí, eu estou passando por uma situação hoje, mas o Senhor Jesus semana passada, mês passado, ano passado me tirou de uma muito pior do que essa. Por que essa, menor do que aquela, está me derrubando, está me deixando fraco, está me deixando desanimado? Peraí, eu confio no meu Deus, eu sei que Deus tem poder, né, para realizar um milagre até maior do que foi da outra vez. Amém? Vamos lembrar disso. Vamos ser gratos a Deus. Isso é ser grato, né? Nós não nos esquecermos do que Ele já fez. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz força,
aquilo que nos, faz sermos mais do que vencedores. Amém, povo de Deus? Alguma coisa, pastor? Josué, quando Moisés era morto, logo que Moisés, foi morto, Deus levantou Josué para guiar o povo de Israel. E as primeiras palavras que Deus disse para Josué foi: sede forte e corajoso. Por quê? Porque muitas vezes o medo nos para, o desânimo nos para. E quando ficamos olhando somente para as coisas à nossa volta, porque, meus amados, todos os dias o diabo vai usar, ou o diabo vai fazer com que a gente, ou tentar fazer com que a gente pare. Todos os dias. Porque o papel dele é não deixar que as vitórias cheguem às nossas mãos, é nos parar para que nós perdemos a vitória, é que colocar desânimo em nós para que nós possamos imaginar que não vamos conseguir. E Deus sabia disso, que quando Josué pegasse no arado para dar continuidade no trabalho de Moisés, o diabo ia se levantar contra a vida dele. E não é diferente de nós. Nós, todos os dias, nós temos que levantar da nossa cama, sabendo que temos uma guerra para enfrentar. Uma guerra invisível, um inimigo invisível. Porque quando nós olhamos para o nosso inimigo invisível, nós podemos ver o tamanho, nós podemos imaginar como ele é e irmos, se nós vamos conseguir ou não derrotá-lo. Mas quando é um inimigo invisível, como o diabo nós precisamos de usar as armas invisíveis que Deus nos dá. Porque as armas invisíveis é aquela oração e jejum que nós lutamos contra as potestades e os dominadores do mal. A palavra de Deus diz que nós lutamos não contra a carne, mas sim contra os dominadores do mal nas regiões celestiais. Assim era Elias. Elias estava lutando consigo mesmo, com aquela força de negatividade que estava dentro dele. E quantas vezes nós acordamos durante o dia, de manhã, com essa força negativa dentro de nós? Podemos até ter enfrentado e ganhado a guerra, mas vem uma fraqueza sobre nós. E Jesus, ele é o único que pode nos fortalecer nos momentos desses. Por isso ele disse para Josué: levanta-te, não temas, tem bom ânimo. Tem de bom ânimo, E é esse ânimo que Deus nos chama, que Deus nos convoca a termos. E foi mais ou menos o que o anjo falou para Elias, Tocou nele, eu falei: vamos, rapaz, levanta e anda, porque você tem muito o que fazer, Foi mais ou menos isso que o anjo falou para Elias, Levanta, come, pega aí a jornada pela frente. Amados, nós precisamos lembrar. Muitas pessoas às vezes falam para nós assim: nossa, pastor, mas eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Antes era tão mais difícil para mim ir para a igreja, para mim fazer a obra do Senhor, e eu fazia. E hoje que a vida está tão mais fácil, eu não tenho um menino pequeno, eu não moro longe da igreja, ou eu tenho um carro para ir para a igreja, e eu não sei o que acontece, que eu estou fraco. E é isso que nós temos que lutar, é contra isso que nós temos que lutar. Porque se nós deixarmos, a fraqueza vai nos dominar. Porque nós temos que lembrar que é no mundo espiritual que isso tudo acontece. A fraqueza acontece no corpo, a vontade acontece no corpo de não ir para a igreja, aquele desânimo, aquela dorzinha de cabeça, aquela preguiça, aquela vontade de dormir, de deitar, de descansar o corpo, é tudo no mundo espiritual, amados. Porque se já aconteceu com você, de você algum dia estava às vezes cansada, e não foi para a igreja, você deu uma deitada para dar uma descansada, se isso já aconteceu com você, você vai ver que na hora que deu o horário, que já não dava mais para você ir, aquilo acabou. E
não foi porque você deitou no sofá e chegou até a cochilar e dormir, não foi isso. É porque acabou a opressão. Aí você, puxa vida, eu podia ter ido para a igreja, não fui, agora eu estou bem mais disposto. Por quê? Porque é o diabo que tenta fazer isso com a nossa vida. Ele tentou fazer isso na vida de Elias, amado. E ele continuou tentando fazer na nossa vida. Então nós precisamos lembrar das coisas que a gente fazia no passado. E a gente fala assim, mas peraí, era tão mais difícil. E por que agora eu estou nessa dificuldade? Amados, eu não sei quanto a vocês, a maioria aqui, talvez o que eu vou falar aqui vai trazer lembranças de muitas pessoas aqui. Meus amados, quantas vezes eu passei noites em festas, em botecos, bebendo, varava a noite, não dormia. O sol raiava no domingo ou no sábado, porque quando não trabalhava no sábado, fazia isso na sexta, passava a noite no bar, no boteco, em festa, o sol raiava e eu ainda estava lá bebendo. Quantas vezes eu me lembro, estou me lembrando aqui agora de uma vez que eu mais um amigo, nós fomos de moto lá para o Cruzeiro do Sul, perto do Gramado ali, numa época que para ir para lá tinha que ser pelaquela rodovia, não tinha aqueles acessos que saem por dentro e atalha. E nós começamos a sair de lá 2, 3 horas da manhã dessa festa, bêbado. O pneu da moto furou, estava furado. Nós empurramos essa moto por aquela rodovia num escuro, numa dificuldade. 2, 3 horas até chegar na casa dele, que morava ali na Floriano Peixoto, ali próximo ao Juca Ribeiro. Do lado da casa dele tinha um bar, nós ainda paramos lá, porque não tinha lugar para consertar a moto. Era 4 horas da manhã, não, vamos amanhecer o dia aqui bebendo, vamos. Tinha dificuldade. E agora eu vou deixar qualquer coisinha, eu não estou falando que às vezes a situação que você esteja passando é pequena, não, por favor, me entenda. Mas tantas coisas que a gente já enfrentou para servir o diabo. Porque eu estou te contando que eu estava servindo era o diabo. E agora para servir a Deus eu não vou passar por cima, eu passei por cima empurrando moto. Quem tem moto, quem já empurrou moto aqui sabe tanto que aquilo é pesado, né? Eu empurrei moto pela rodovia para essa madrugada em Uberlândia aí, para servir ao diabo, e agora para servir a Deus eu vou deixar uma situação me parar. Nós não podemos. O corpo quer parar, o corpo está cansado, o corpo está pedindo cama, está pedindo um cochilo, mas vamos arregaçar a manga, que assim que a gente arregaçar a manga e sair e vir, por exemplo, vir para a igreja, não, eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje, eu estou cansado, a minha cabeça está chegando até a doer, mas hoje eu vou, nem que seja a pé. Você vai ver que na hora que você dispor, na hora que você chegar aqui, essa opressão, essa dor de cabeça, esse cansaço vai acabar e o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Não vamos, deu uma parada, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está parado, né? Voltou. Deu uma travada aí, né, amados? Deu uma travada aí, mas voltou já. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, é ruim quando isso acontece que a gente perde o fio da meada, né? Então não vamos deixar nada nos colocar na escravidão, no jugo de Satanás novamente, né? Não vamos deixar, porque veja bem, repito, um homem como Elias, um homem usado por Deus, eu falei ontem que à noite, um homem tão usado que ainda não morreu. Ele estava pedindo a morte aí há 3.000 anos atrás,
E o Senhor Jesus falou para ele assim: rapaz, você não sabe nada da vida, eu preciso de você precisa completar a obra. Ele está vivo até hoje, esperando para a obra dele ser completada. Então, nós não vamos deixar nada fazer com que a gente peça a morte, com que a gente desista do que o Senhor tem para nós. Só o Senhor, quando Ele chegar, olha, acabou, tá bom, obrigado, né? Agora eu vou botar um ponto final. Enquanto isso não acontecer, não vamos deixar nada, nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma adversidade nos fazer parar. Amém? Vamos arregaçar a manga contra tudo, contra todos, contra nós mesmos, contra a falta de vontade, contra o desânimo, e vamos, aleluia, fazer o reino de Deus, né? Vamos saquear o inferno e fazer o reino de Deus ter mais e mais pessoas. O Senhor Jesus conta com você, é você mesmo que está aí do outro lado. O Senhor Jesus conta com você, Ele espera, aleluia, que saia da tua boca palavras de vida, palavras proféticas. Ele quer salvar a sua família e vai usar você. Ele quer salvar aquelas pessoas que você conhece lá no trabalho e quer usar você. Então não deixe nada atrapalhar isso, porque nós precisamos, né, pregar esse Jesus para as pessoas, e as pessoas vão ver aquilo que elas estão olhando para nós. Se a gente estiver desanimado, nós vamos falar palavras de desânimo, palavras que é de vida do Senhor Jesus, mas que não está com aquela, sabe, com aquela força que necessitava ter. E as pessoas vão olhar para nós e falar assim: ah não, mas está muito desanimado, ah não quero saber desse Deus não, olha aí, a pessoa está num desânimo danado falando para mim. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Quando temos esse tipo de reação, né, de desânimo, a primeira coisa que nós temos que ir é na palavra do Senhor. Não ficar ligando para alguém, ou a primeira coisa é ligar para Deus, é ajoelhar no quarto, falar com o Senhor, lermos a palavra do Senhor, porque Deus sempre tem uma palavra de ânimo, Ele sempre tem uma palavra de conforto para nós. E quando nós fazemos isso, Deus nos dá o encorajamento que precisamos, a energia que precisamos, aquela injeção de ânimo que precisamos para vencer. Me lembro agora de um rei chamado Josafá, que alguém chegou para ele e disse: olha, está vindo aí contra você um exército enorme e ele vai matar, né? E ele bateu medo, é claro, ele é um homem de carne, era homem de carne e osso, ele ficou com medo. Mas assim que o medo bateu no coração dele e ele viu que ele precisava de Deus, ele convocou um jejum e oração. E é isso que nós precisamos. Quando o medo bater na sua porta, convoque jejum e oração. Vai para o seu quarto ou vai para algum lugar que você possa orar e clame ao Senhor. E espere que Deus fale ao seu coração. Você vai ver que a partir daquele momento que você orar, que você se colocar diante de Deus, faça um jejum se for preciso, Deus vai colocar paz no seu coração, porque Ele, dentro dessa paz que Ele traz conosco, Ele nos dá a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Eu não vou me alongar mais não, porque, né, graças a Deus, ontem o Senhor Jesus já derramou aqui sobre nós a unção do fortalecimento, amém? Mas Ele me incomodou hoje para acrescentar mais esse pouquinho aqui. Vamos, né, lembrar do que Ele já fez no passado e vamos falar assim: opa, Ele fez lá, Ele vai fazer aqui hoje também, vai fazer mais, vai fazer melhor. Amém? E não vamos deixar ficarmos prostrados por ameaça de Satanás, não. Deus é maior na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Entrou aqui, né, depois que nós começamos né, que nós oramos, enfim, e começamos a falar, a irmã Edinamara, a Manu, a Márcia, a Marina, a irmã Neuza Cândida e a Rejane. Boa noite e paz para todos vocês, ou para todas vocês, né? Boa noite, irmã Diná, Marina,
Irmã Neuza, Rejane, Manu, Márcia, que Deus abençoe. Boa noite. E acabou de entrar o Adrian aqui agora também. Boa noite, paz, Adrian. Boa noite, paz, Adria. Que Deus abençoe. Acabou de entrar, eu não sei, né? Acabou de falar um amém aqui, acabou de se pronunciar, né? Então, às vezes está desde o começo. Se você estava desde o começo e não se pronunciou, aí a gente pensa que você está entrando agora, né? Amém? Glória a Deus. Ô irmã Joana, tá aí ainda? Tá aí, né? Glória a Deus. Tá estudando, Adrian? Que coisa boa! Glória a Deus. Aleluia. Estuda mesmo. Joana, amém. Eis-me aqui, Senhor. A irmã Joana mandou para mim, né? Falando nisso, inclusive, amados, se você tiver sugestão de assuntos, de temas para a gente tratar aqui nesse programa, nos avise, nos fala. Pastor, eu tenho uma dúvida disso. Pastor, a dúvida não é minha, não, mas eu acho que esse tema, pastor, vai ser bom de você falar, porque eu já escutei pessoas tendo, né, perguntando para outras no meu trabalho, ou até mesmo dentro da igreja aqui, né? Então, pastor, manda sugestões para nós de temas para que a gente possa tratar nessa segunda meia hora agora do programa, amém? Nós temos a da irmã Joana, nós já temos uma outra aqui da Gisley, que nós vamos tratar mais na frente. A irmã Joana mandou para mim um tema muito bom, né? Muito bom, faz tempo inclusive que eu não prego sobre esse tema, né? Perdão, o que a palavra diz, não é isso, Joana? O que temos que fazer para liberar o perdão? Foi o que a irmã Joana mandou para nós. Não sei, né? E também não precisamos saber se é uma dúvida dela ou se é uma curiosidade, uma situação que ela quer passar para alguém. Enfim, então nós vamos falar sobre o perdão hoje. E acho interessante que ela falou assim: o que a palavra diz sobre o perdão? A palavra diz, aleluia, algo maravilhoso sobre o perdão. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Mateus, capítulo 6, vou colocar aqui também, né? Versos 14 e 15. Esse tópico de Mateus 6, um pouquinho antes, 7, 8, enfim, o Senhor Jesus está ensinando como nós devemos orar, que é a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, está ali, está logo abaixo aqui. Acaba no 13 e no 14 ele fala sobre o que eu vou dizer aqui agora. Mateus 6, verso 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Verso 15. Cadê o verso 15? Mas, a palavra de Deus tem sempre essa conjunção, né? Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Repetindo, verso 14: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vai te perdoar. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha o que a palavra de Deus diz, Joana e todos vocês, sobre a questão do perdão. Amados, não tem saída. Não tem saída mediante esses dois versículos. Nós temos duas situações aqui. Ou nós perdoamos, ou nós perdoamos. Não tem saída, mano. Tem saída, mas essa saída aqui ninguém quer. Eu não quero, eu sei, tenho certeza que você não quer. Você quer perder a salvação? Não quer, né? Ninguém quer. Se nós não perdoarmos, nós não teremos salvação. O verso 15 é claro.
Se não perdoar, o Pai Celestial não vai te perdoar o que você já fez. Então, como é que nós vamos subir para morar com Ele em pecado, sem perdão? Não tem jeito, não tem jeito. Então a palavra de Deus, Joana, nesses 2 versículos, ela arremata isso de uma forma única, de uma forma clara. Não tem como nós fugirmos. O que a palavra diz sobre o perdão, pastor? Que eu, você, nós temos que perdoar. É isso. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes for necessário. O Senhor Jesus perguntou, essa pergunta foi feita para Jesus. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aí Jesus diz, 70 vezes 7. Isso não quer dizer que você vai ter uma agenda, um tablet, um computador, uma maquininha, 11ª, 100ª, 400, 470º, só tem mais uma. Não, amado. O Senhor Jesus usou uma expressão aqui, ou seja, todas as vezes você vai ter que te pedir perdão, você tem que perdoar. Não tem quantas vezes. E não precisa pedir perdão. Não precisa. Se nós, como temos o nosso coração regenerado, quebrantado, disposto a obedecer a Deus, nós temos que perdoar assim que a pessoa nos ofender. Não ficar remoendo aquela ofensa, não deixar que aquilo chegue ao nosso coração, porque quando chega ao nosso coração, é difícil arrancar, porque cria raiz. Se a pessoa deixar criar raiz, é difícil perdoar. Então perdoa logo e pronto. Quando a pessoa te ofender, você diz, eu te perdoo em nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez, né? Ele na cruz do Calvário, né? Verdade. Na cruz do Calvário. Cortando um pouquinho, para só falar de Filipe. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus está lá. Estão jogando pedra, estão enfiando lança, Jesus está ali. O que o Senhor Jesus fala? Ele olha para o Pai e fala, Pai, perdoa os pecados. Eles não sabem o que estão fazendo. Olha para você ver, o Senhor Jesus disse que é para a gente perdoar, né? E depois ele dá o exemplo, ele dá a atitude, ele faz o que ele mandou fazer. Muitas das vezes nós seres humanos, nós mandamos fazer, mas a gente às vezes não faz. O Senhor Jesus mandou fazer e depois fez. Amém? Nós precisamos perdoar, porque o orgulho é uma raiz, né? E ele cresce no meio da ofensa. Assim que você é ofendido, esse orgulho já começa a lastrar. E o orgulho não nos deixa a perdoar, o orgulho não nos deixa pedir perdão, o orgulho nos faz ver a ofensa maior do que foi, porque se uma pessoa nos ofende e nos falam palavras que nós não somos, né? Se alguém chega para você e fala uma palavra que você não é, porque a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, então por mais que a pessoa te xingue ou te fala palavra grosseira ou te ofende, aquilo não deve te atingir, porque você não é nada daquilo. Você é a imagem e semelhança de Cristo, não é verdade? Mas o orgulho sempre quer mostrar que aquela ofensa é maior do que ela foi. Então aí trata que ele começa a lastrar no nosso coração. É um combustível, né? Isso, e aí a gente começa a ver a pessoa de forma horrenda, começa a ver que aquela ofensa, e por mais dias que se passa, se a gente deixar, aquilo se torna uma coisa horrorosa. Já teve a experiência de que a pessoa te ofendeu e você começa a ver aquilo como uma forma de ofensa muito maior do que ela foi, e começa a contar aquilo para outras pessoas,
E as outras pessoas inflamadas pelo que você está falando também se torna inimiga daquela pessoa e ali começa a lastrar coisas, é uma raiz. Começa a lastrar ofensa, começa a lastrar pecado, começa a lastrar coisas que, sabe, se você tivesse cortado na hora, se você tivesse voltado para ela e dito, eu te perdoo em nome de Jesus, tinha acabado por aí. Não teria acontecido. Mas às vezes a pessoa é ofendida e ela começa a contar dentro da família, e se torna uma guerra, se torna uma falta de paz, uma falta de comunhão, todo mundo se acha ofendido também, e aí começa uma briga, né, dentro da casa. Falar que o diabo entra na situação, às vezes há uma mentadinha, né? Às vezes até da gente mesmo que contou, a gente já coloca um pouquinho mais, a gente coloca a nossa versão. O outro que vai contar para o outro, ele não viveu, ele vai contar uma história, talvez um pouco. Isso, irmão, vira uma coisa maluca. E para sermos perdoados, como Cristo, né? Cristo nos perdoou, para recebermos, quer dizer, o perdão de Cristo, nós temos que perdoar até os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que é fácil perdoarmos o amigo, quem você gosta, né? Se alguém que você gosta, que você ama demais, um filho, por exemplo, filhos às vezes falam as coisas pra gente que nos machuca, né? Mas a gente perdoa porque é nosso filho, né? Porque a gente o ama muito. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos perdoar os nossos inimigos. Aí a coisa muda de figura. Porque é fácil perdoar o filho. Fácil perdoar o amigo. A gente às vezes dorme e acorda no outro dia, nem lembra mais que fomos ofendidos pelo aquele que nós amamos. Mas o nosso inimigo já é diferente. Aquilo começa a gente começa a ver o inimigo muito maior do que ele é, o gigante até, né? E nós precisamos perdoar, porque Jesus perdoou os seus inimigos, aqueles que o estavam matando. A palavra de Deus conta, é Timóteo que foi apedrejado, né? Estevão, lá ia falar Filipe, depois eu lembrei de Timóteo. Estevão, né? Estevão foi apedrejado. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. E ele perdoou aqueles que estavam apedrejando ele. Não é verdade? Então, nós precisamos ver personagens assim bíblicos, onde esteve num patamar até maior, né, de ofensa, como Jesus, como Estevão, para que nós possamos espelhar neles e perdoar os nossos inimigos. Eu nunca fui apedrejada literalmente, não é verdade? Eu nunca fui crucificada numa cruz como Jesus foi. Mas se nós olharmos nesse diferencial, né, nessa ofensa maior que Jesus teve e Estevão teve, as nossas ofensas são menores. Muito menores. Né? Muito menores. Aquilo que a pessoa fala sobre nós não pode nem nos atingir. Nós precisamos aprender a perdoar e perdoar mesmo, de verdade. A partir do momento que falamos, porque perdoar não é só dizer, né, eu te perdoo. É a primeira parte. Isso, vamos entrar. A primeira parte é dizer, eu te perdoo. Mas existe no mundo espiritual uma coisa muito maior que isso. Porque a questão é o seguinte, até a Joana Dark está colocando aqui, irmã Joana, eu quero falar do perdão para a neta dela, né? Porque ela é rancorosa e a irmã Joana está falando, preciso trabalhar esse lado ruim e mostrar para ela que Jesus é maior. Amém, irmã, é isso aí mesmo, né? E a irmã Joana está falando, eu perdoo fácil, e ela acha que eu sou boba. Geralmente as pessoas que às vezes é mais rancorosa, pega a gente que tem esse coração mais mole, de perdoar fácil, como está dizendo a Joana, as outras pessoas acham que a gente é bobo. E não é questão de ser bobo. É exatamente isso, é questão de ser inteligente na realidade, né? Porque
vamos lá, a ofensa, você é ofendido por palavras, amado, às vezes palavras ofendem mais do que ações, né? Mas ações também vão, tem muitas ações que são ofensas, às vezes difíceis de perdoar. E eu não perdoo. Vamos deixar esse versículo aqui um pouquinho de lado, né? Vamos pensar se ele não existisse. Ele existe, amém? Mas digamos que ele por um momento não existisse. Aquela situação eu fico me corroendo, aquilo fica doendo, aquilo fica sangrando. Eu levei uma bofetada. Aquela bofetada, toda vez que eu lembro dela, ela volta a doer, ela volta a sangrar. Eu penso na pessoa que fez aquilo, eu tenho ódio, eu tenho raiva. Por quê? Porque eu não perdoei. E isso começa a trazer, amados, traz problemas físicos, traz problema no organismo da pessoa, por ela não liberar o perdão. Por isso que nós precisamos liberar o perdão. Porque, e ainda tem um versículo como esse que fala que se a gente não liberar, a gente não vai morar no céu com o Senhor Jesus. Não vamos ser perdoados. Quantas coisas ruins a gente já fizemos para nós mesmos. E aí, com certeza, né, consequentemente, fazendo uma coisa ruim para Jesus, para o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, estamos ofendendo o Senhor Jesus. Quantas vezes, lá quando estávamos lá no mundão, fazemos aquelas coisas terríveis, e o Senhor Jesus nos perdoa. Já nos perdoou, Ele já apagou isso da nossa vida, e agora eu não quero perdoar o irmão, né, ou a pessoa. Não precisa ser um irmão, não precisa ser crente não, tá, amado? Não precisa ser irmão de igreja, não precisa ser crente para a gente perdoar, não, tem que perdoar todo mundo. É aquele assassino, matou alguém da sua família, tem que perdoar. Ele não tem Cristo, ele tem que perdoar. Nós estamos falando aqui de perdão entre irmãos em Cristo, não. Perdoar, seja lá quem for a pessoa. Para nós não sermos corroídos por essa chaminha que a pastora está dizendo aqui, que fica dentro da gente também, alimentando aquilo ali. É igual você colocar, né, o carvão lá, começar a fogo, ele vai apagando ali, vai ter uma brasinha lá, você acabou, já está na cinza, mas tem um foguinho, você coloca um carvão ali e começa a pegar, você está colocando combustível. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. E não tem na palavra de Deus, não fala, olha, o perdão de palavras você deve perdoar, o perdão de ações, não, nós temos que perdoar. Eu sei que tem situações, mas é muito difícil, graças a Deus eu nunca vivi, não experimentei, mas seja lá qual for a situação, tem que haver perdão. Pastor, mas eu fui abusado sexualmente quando era criança, de um tio, de um pai, de uma mãe. Bravo, né? Terrível, né? Uma situação dessa. Graças a Deus não vivi isso. Mas, se porventura você viveu, tem que perdoar. Pastor, mas como é que é difícil? Não deve ser fácil mesmo, não. Mas tem que perdoar. Porque se nós não perdoarmos, como é que nós vamos morar no céu? Como é que nós vamos ter o perdão de Deus? Se a palavra diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. O perdão, ele começa quando você abre o coração para perdoar. Se a gente não abrir o coração e querer perdoar, Deus não vai fazer isso. Essa é uma atitude que nós precisamos. É o primeiro passo, é nós que temos que dar, em querer perdoar. Às vezes a pessoa chega pra gente contando uma situação que ela viveu e ela fala assim: eu estou esperando Deus abrir meu coração para me perdoar. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque o perdão é eu que tenho que decidir a perdoar. Não é Deus que decide por mim. Ele já deixou uma, entre aspas, né? O que ele pensa disso? Que nós precisamos perdoar. Então a decisão de perdoar é minha, é sua, é nossa. Nós que precisamos falar, eu perdoo. E a partir do momento que falamos isso, eu perdoo, você pode até não sentir nada agora. Mas no mundo espiritual, na guerra que tem contra aquela situação, começa a perder a força, sabe?
Eu já presenciei, aliás, eu já vivi isso na pele. Uma guerra com uma pessoa, eu não sabia bem como lidar com ela. Porque toda vez que eu chegava perto dela, parecia que chegou uma inimiga. E eu não sabia como lidar. Ela me via como inimiga, ela me via como uma pessoa que estava ali para tomar o lugar dela. E aí, o que acontece? A primeira coisa que eu tive que fazer, sabe, é pedir perdão. Eu sou muito fácil de pedir perdão, eu peço muito fácil, porque quando eu reconheço que errei, eu peço perdão. E aí eu pedi perdão, nem foi para ela, eu pedi pro marido dela. Fala para sua esposa, me perdoa. E interessante que quando ele foi lá e falou para ela, aquela situação, aquela sentença que o diabo tinha colocado foi quebrada. Morreu. Ela começou a me ver com outros olhos. Sabe, é muito engraçado, porque quando a gente vê a força do perdão, como a força do perdão nós vemos que por isso é que Deus nos perdoou. Porque Jesus nos perdoou, sabe? Quando Ele nos perdoou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, foi quebrado o jugo de Satanás sobre as nossas vidas. Glória. Foi pago um alto preço. Então, quando nós perdoamos aquela pessoa, nós liberamos a nossa vida para receber o perdão de Deus. E o perdão, vocês sabem, já preguei sobre isso aqui, os que estão conosco aqui há mais tempo. A questão do perdão, amado, viu, Joana, para você falar para sua neta. Porque às vezes, amado, a gente não quer perdoar, a gente ainda está com raiva, aquilo ainda está doendo, né? Como disse a pastora, a gente tem que fazer isso no início, para não deixar isso aí tomar uma proporção maior. Mas no início, pastor, está doendo, eu não quero. Eu quero esganar, eu quero, né? Não é assim que às vezes a gente sente? Mas nós precisamos liberar o perdão, falar, eu te perdoo em nome de Jesus. Se não der para falar para a pessoa, porque às vezes as situações que não dá para falar, você tem que colocar o seu joelho no chão e falar com Deus: Senhor, eu perdoo o fulano de tal, tem que dar nome, eu perdoo porque ele fez isso comigo, Pai, está perdoado em nome do Senhor Jesus. Quando a gente fala, a primeira atitude, né, Joana? Você perguntou o que temos que fazer para liberar o perdão. A primeira coisa para liberar o perdão é falar com a boca. Eu perdoo em nome de Jesus. O que vai começar a acontecer? Porque é no mundo espiritual. O que vai começar a acontecer a partir daí? Você vai ver que com o passar do tempo, você vai lembrar daquela atitude, porque tem pessoas que às vezes falam assim: ah não, mas quem libera o perdão esquece. Não, você não tem amnésia, a não ser que você pediu para Deus amnésia, né? Nós continuamos lembrando das coisas. Você vai ver uma cena, um filme, isso já aconteceu comigo. Alguém te conta uma história, isso aconteceu parecido comigo. Você vai lembrar, lógico. Mas sabe o que vai acontecer? Aquilo não vai mais doer. Por quê? Porque você já liberou o perdão. No começo você liberou o perdão e parece que está da mesma coisa, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito no começo. Mas com o passar dos dias, você vai ver que aquela dor vai doendo menos, quando você lembra, vai doendo menos. Você começa a lembrar muito menos, você não fica lembrando toda hora, você já vai dando um espaçamento maior até da lembrança, a ponto de você esquecer mesmo e só se lembrar quando acontecer isso que eu já disse aqui. Alguém te fala, você vê num filme, uma cena e tal, mas aí você vai se espantar, você fala assim: meu Deus, isso não dói mais em mim. Amém, povo de Deus? É assim, viu, Joana? Precisa mostrar para sua neta. Libera o perdão, ela vai ver que vai haver mudança, porque o Senhor Jesus vai trabalhar nessa área, em nome do Senhor. A Letícia disse que o perdão, na verdade, é mais para quem dá do que para quem recebe. É sim. Sabe por que isso que a Letícia está falando é verdade? O perdão é mais para quem dá do que para quem recebe?
Porque às vezes aquela pessoa que te ofendeu, amado, no mesmo dia que ela te ofendeu, ela pediu perdão para Deus. No mesmo dia. Ela não teve oportunidade de falar para vocês talvez não se encontrou, talvez o acontecido gerou uma situação tão difícil que quebrou até o relacionamento. Pode acontecer. Mas ela já pediu perdão para Deus e Deus já perdoou. Porque ele orou e viu sinceridade no coração dela. Então ela nem está sofrendo consequência daquilo mais. Ela nem lembra daquela que ela te fez mais. Aquilo não traz prejuízo para a vida dela, mas traz para a sua que foi o ofendido. Porque você está se martirizando, você está alimentando aquilo ali. Então a partir do momento que você libera o perdão, pastor, mas se a outra pessoa não pediu perdão, aí é problema dela. Não é seu, não é nosso, é problema dela. O meu problema, meu dever é liberar o perdão, ela me pedindo perdão ou não. Se ela não pediu perdão, é ela com Deus depois. A nossa parte nós fizemos, liberamos o perdão. Aquilo não vai mais machucar, aquilo não vai mais doer, aquilo não vai mais fazer nada no mundo espiritual sobre as nossas vidas. O interessante é que às vezes a gente pensa que pedir perdão é só quando alguém, você magoou alguém. No caso dessa mulher que eu estou falando, dessa pessoa, eu nunca tinha feito nada com ela. Eu nunca magoei ela. Você nem sabe, na nem verdade, sei, o motivo eu dela, nem né? sei até hoje por que ela tinha isso comigo. Mas eu senti no coração de pedir perdão para ela, mesmo não sabendo o motivo real daquilo. E o interessante é que esse é o que Deus quer que a gente faça. Mesmo você sendo a pessoa ofendida, a parte frágil da situação, e você passar por cima do seu orgulho, da sua dor, da sua sensibilidade, ir lá e pedir perdão. Porque a pessoa muitas vezes que é orgulhosa, aquela que te ofendeu, ou aquela, muitas vezes é o diabo que está agindo nela. Entendeu? Muitas vezes não, é o diabo que está agindo. Então o diabo, da mesma forma que faz ela te ofender, ele não vai deixar ela vir te pedir perdão. E aí, se você não der o primeiro passo para ir lá pedir perdão, mesmo nem sabendo por que aquilo que aconteceu, nem por que ela te trata assim, nunca vai acontecer, porque o diabo freia ela, da mesma forma que ele fez ela ofender, da mesma forma que ele usou ela para falar. Da mesma forma ele vai prender ela. Então precisa de você dar o primeiro passo. Quem é convertido? Sou eu. Eu é que sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. É eu que tenho o coração quebrantado. É eu que sou diferente. É eu que sou nova criatura. Então eu vou lá. Eu vou lá e vou pedir perdão. Irmão, pode ser a pessoa mais dura que existe na face da terra. Se você pedir perdão, quebra o coração daquela Principalmente se foi ela que ofendeu. É 100% de erro dela. Meu amado e minha amada, você quebra a pessoa, ela não sabe o que fazer. Não sei se já teve essa oportunidade. Se você tiver essa oportunidade, você vai ver o que nós estamos falando. Ela não sabe onde ela põe as mãos, ela não sabe onde ela põe o olho, ela não sabe. Porque ela fala assim, meu pai, sendo crente ou não, eu é que tinha que pedir perdão, eu é que errei 100% com ela. E ela está vindo me pedir perdão. Amado, isso é uma quebrada no mundo espiritual tremendo. Amém? Vamos adotar essa prática, né? Como diz a Josineide aqui, quando eu precisei pedir perdão, tirei um peso que sai dos nossos ombros. Eu repito, às vezes a pessoa, amado, já esqueceu daquilo. Talvez você vai ter que contar a história para lembrar o que aconteceu, né? Mas ela já está livre, e você que foi o ofendido, ou não, está carregando aquele fardo, está carregando aquela pessoa, aquela situação ainda amarrada a você. Isso acontece muito em casamento. Eu ia falar isso agora. Em casais que o marido não é convertido, né?
e aí o marido solta os bichos, né? Ou então o marido dá uns safanões na mulher. Já tivemos casos assim. E a mulher chega para ele e diz: eu te perdoo, né? Pelo que você me fez. Até esses dias eu vi um clipe da Cassiane, que é bem essa forma, essa história de casamento. E aí o homem passa a ver a mulher diferente e costuma até se converter, a mudar de rumo. Por quê? Porque quando a gente perdoa uma pessoa que nos machucou muito, que feriu o nosso corpo, feriu a nossa alma, feriu os nossos sentimentos com palavras, nós estamos fazendo o mesmo papel que Jesus fez, né? E aí nós estamos pegando Jesus como exemplo para a nossa vida. A palavra de Deus diz, quando ele nos chama de cristãos, cristão significa pequeno Cristo. Parecido com Cristo. E nós somos parecidos com Cristo. Se Jesus conseguiu perdoar aqueles que estavam o matando, ferindo o seu corpo, por que nós não vamos conseguir perdoar um marido que é ofensor, que é bruto, que é um cavalo? Vale pro outro lado também, viu? Né? Não é só o marido que erra, às vezes a mulher erra também, a mulher é agressiva, a mulher às vezes não bate no marido, mas bate com palavras, né? Porque a pastora está falando assim do homem, da mulher, vale para os dois. Vale para os dois. Né? Então, às vezes, tem homens aqui vivendo uma situação dessa, né? Mas você precisa de liberar o perdão, você precisa de pedir perdão. E não é só, né? A gente acha que é só a mulher que sofre esse tipo de situação em casa, né? E às vezes o homem também sofre muito. Nós atualmente, né, no mundo que nós estamos vivendo, temos muitos casos de pessoas que se separaram do cônjuge, né? Tanto a mulher está na igreja, o cônjuge não, o outro que era cônjuge, e homens também que está na igreja e separado e talvez já vivendo com uma outra família, a mulher já com outro relacionamento, está na igreja dessa forma. E a separação se deu por causa de agressões, físicas ou com palavras, né? Mas eu não perdoo meu ex-marido de jeito nenhum. Tem que perdoar. Eu não perdoo minha ex-esposa de jeito nenhum. Ela me traiu. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Não tem saída. O versículo que nós lemos não tem saída. Nós precisamos de liberar o perdão, independente do que aconteceu. Independente de quem foi o errado, foi o certo. Independente da situação. Não estão mais casados, né? Mas teve uma rusga que culminou na separação. E isso traz mágoa, traz sentimento para o homem ou para a mulher. Tem que ser liberado o perdão. E tem que perdoar. Não significa que se você perdoar, você tem que reatar com esse outro. Não. Entendeu? Perdoar é uma coisa, viver junto é outra. É a mesma coisa de você perder confiança em alguém. Não é verdade? E você perdoa a pessoa, mas a confiança não é a mesma. Nesse caso. Você perde a confiança. Então, não significa que você tem que... A sua amiga, por exemplo, te traiu, né? A sua melhor amiga te traiu. Você feriu o seu coração de morte. Você até perdoa ela, mas a amizade não vai ser a mesma coisa. Você vai ficar com o pé atrás. Sempre que acontecer algo, você vai ficar ali. Será? Não é verdade? Não significa... Principalmente se as atitudes da pessoa, você tem que liberar o perdão. Mas você está vendo que ela pediu um perdão só para não ser presa, para não, né, te roubou. Vocês trabalham juntas, você é dono de um negócio e ela, né, era seu braço direito ali, mas te roubava. Olha o exemplo que eu estou dando aqui. E aí ela pede um perdão ali, mas aquele perdão não é... Ela está pedindo um perdão para não ser presa, para não ser mandada embora, essa história toda, né?
O perdão você tem que liberar. Se ela está sendo sincera ou não em pedir perdão é outra história, ela é Deus, né? Mas aí você vai ver as atitudes dela, como é que vai ser daqui para frente? Ela continua com as mesmas atitudes que tinha antes, a confiança não tem mais, não é verdade? Ela tomava conta do seu dinheiro, do seu financeiro lá, da sua loja, do seu comércio. Você vai continuar a colocar o financeiro na vida dela, na mão dela, se ela ainda não mostrou com atitudes que mudou mesmo, que pediu perdão, que se arrependeu. Ela pediu perdão só para não ser processada, não ser mandada embora, não ser presa. Amém? Isso que a gente tem que a Marina diz que o psicólogo fica muito abalado. Fica, Marina, fica muito abalado. Mas quando a gente libera o perdão de verdade, meu amor, Deus começa a trabalhar no nosso psicólogo, no nosso psicológico. Amém? Porque Ele é o melhor psicólogo. Ele começa a trabalhar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, sabe? E aí a nossa vida, nosso sentimento começa a ser restaurado. Por isso, nós precisamos sim liberar o perdão e pedir ao Senhor que venha trabalhar em nós. Porque se a gente só falar também da boca para fora e continuar remoendo aquilo, sabe? Ah, mas eu perdoei, mas ele foi isso, ele foi aquilo, não perdoou de verdade. Nós precisamos perdoar de verdade, sabe? E tentar mudar, pedir a Deus, Senhor, muda esse sentimento que eu tenho contra essa pessoa. Mesmo que você não reata o casamento, mesmo que você não reata a amizade, mesmo que você não chame de volta o funcionário que te roubou para trabalhar com você, mas você tem que tentar mudar isso dentro de você. Essa questão aqui, deixa eu explicar claramente, né? Eu ainda falei, né? A pessoa largou, separou do marido ou da esposa, já está até em outro relacionamento, mas aquilo ainda machuca, ainda não perdoou, tem que perdoar. Não, você já está em outro relacionamento dentro da igreja, sendo abençoado, você não vai ter que reatar com ele. Você não precisa fazer isso, não é isso que nós estamos falando. Você já está até em outro relacionamento já. Você estava fazendo isso e veio para a igreja dessa forma. Já no segundo casamento, no terceiro casamento, quando você veio para a igreja. Mas ainda está preso, porque não liberou o perdão lá daquele primeiro caso, do segundo caso. É isso que eu falei aquela hora. Aí você pede perdão, libera o perdão, né, no caso. Pronto, não precisa ser amigo, não precisa de reatar, nada disso. Liberou o perdão. Amém? Questão da confiança aqui, Luana, é verdade, nunca mais é a mesma, mas aí nós temos que ter um cuidado também. Por isso que eu falo, aí nós precisamos prestar atenção nas atitudes. Voltando à questão da pessoa que tomava conta do financeiro da sua loja, do seu comércio e te roubou. Aí depois que te roubou, que aconteceu tudo, você descobriu aquela coisa toda, você vai começar a ver, pensar, refletir direitinho, você vai ver que as atitudes daquela pessoa eram atitudes já que você passava por cima muitas das vezes, mas não era atitude de uma pessoa tão confiável assim igual você é confiável, né? Então você perdoou, você não vai mandar embora, você não prendeu, né? Mas você vai mudar ela de cargo e vai começar a prestar atenção nela. Aí aquela pessoa verdadeiramente pediu perdão de verdade. Ela mudou, ela se arrependeu, ela caiu em si no erro que ela fez. Ela caiu em si na bobagem que ela fez. Aí nas atitudes daquela pessoa, você vai ver, não, ela realmente mudou. Opa, agora ela realmente está sendo uma mulher que é digna de confiança, um homem digno de confiança, uma pessoa, ser humano digno de confiança. Amém? Amém, Luana? Aí sim a confiança volta, pode voltar. Porque agora você realmente está falando com uma nova criatura, com uma nova pessoa, que se arrependeu verdadeiramente e mudou de vida, não está mais, né, não vai mais cometer aquela bobagem, aquele ato que ela havia cometido. A gente aprende com os erros, né? A gente aprende com os erros e quantas vezes nós erramos e voltamos atrás e tudo. A pessoa também, ela pode aprender com as ofensas, né? Ofendeu você, mas você foi digna de perdoar, ela vai aprender que não é assim que age, não é assim que lida com as coisas, não é assim que se faz.
Por isso nós precisamos ser como Jesus. Jesus ensinava as pessoas, mas ele também mostrava como era. Amém? Quando ele diz sobre perdão, ele falou sobre o perdão antes daquilo, né? Antes de ir para o Calvário. Mas lá no Calvário, ele fez aquilo que ele tinha ensinado. Então, a gente tem que sim mostrar para a pessoa que nós somos diferentes que ela, que nós temos um Jesus que nos faz diferentes. Porque se for olhar para a criatura que somos, eu, por exemplo, dentro de mim, eu nunca perdoaria certas situações na minha vida. Mas porque Jesus manda que eu faça, vamos fazer. Amém? Amém? Glória a Deus. Joana, ficou bem arrematado aqui? Você vai ter realmente muito assunto para tratar com a sua neta, né? Vai ter muito que conversar com ela. E espero que esse programa, essa meia hora aqui tenha te ajudado, né? Nessa situação aí. E fala mesmo, conversa com ela, vale a pena investir, né? A sua neta, então, é ainda uma moça nova ainda, né? Novinha, e ainda tem muito que viver na vida, vai ter muito que perdoar ainda na vida, então é melhor que aprenda antes, né? Porque senão ela, infelizmente, será a que mais irá sofrer nesse processo todo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O Robson está pedindo oração para ele e para a família, não é isso? O Robson não é da Luana, não. Não é o Robson da Luana, não? É um outro Robson? Glória a Deus. Você está aí ainda, Robson, que pediu a oração? Para mim era o Robson. O Robson nosso aqui. Aleluia, glória a Deus. Robson Souza Almeida. É sempre que você entra, né, amado? Eu confundo você com o nosso Robson aqui. O nosso que eu falo é que congrega conosco aqui, né? Boa noite e paz, amados. Vamos orar pela sua vida. Ora, pastora, pela vida e pela família do Robson. Querido Deus, eu coloco agora, Senhor, Sim, o Robson Souza Almeida no teu altar. Sim. E a família dele. Nós não conhecemos pessoalmente, não conhecemos. Mas sabemos, ó Pai querido, e temos certeza que o Senhor o conhece. O Senhor sabe de todas as necessidades. O Senhor sabe de todos os intentos do coração dele. O Senhor conhece, ó Pai, toda a sua casa e a sua família. Sim. Ó Pai, cada necessidade também o Senhor sabe disso. E nós oramos agora colocando cada situação, cada necessidade no teu altar. Sim. Vai de encontro, ó Deus amado. Conceda a ele a vitória, em nome de Jesus. Que ele possa, Senhor meu Pai, ver as vitórias acontecendo dia a dia na casa dele, na família dele e na vida dele. Senhor, se ele, ó Pai querido, ora a Ti neste momento, colocando diante de Ti, ó Pai, que ele possa receber a certeza no coração dele da vitória. Senhor, preencha todo o vazio, preencha toda, Senhor meu Pai, qualquer atitude maligna que o diabo quis colocar, que o Senhor venha, meu Pai, tirar da vida dele. Venha mesmo. E colocando a certeza, meu Pai querido, que o Senhor já está trabalhando em favor da vida, Senhor, do Robson Souza Almeida. Compreenda, Senhor, meu Pai querido, coloque, Senhor, compreensão na vida dele. Sim. Ó Pai querido, que ele venha compreender, ó Pai, o seu desígnio e aquilo que o Senhor quer para a vida dele. Às vezes não compreendemos, Senhor. Às vezes não compreendemos as situações que estamos vivendo. Por isso, ó Deus, às vezes entramos em desespero. E eu te peço, ó Deus, que toda aflição, todo desespero que estiver por acaso passando sobre a vida do Robson, caia por terra agora em nome de Jesus. E que ele possa, Senhor, compreender e ter a certeza dos desígnios do Senhor na vida dele, em nome de Jesus. Assim eu oro, crendo, ó Deus, no teu agir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. A Joana, foi uma bênção a explicação. Muito obrigada por nada, irmã Joana. Glória a Deus, né? E em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Eu peço que você ore também, para quando você for falar com a sua neta,
o Senhor Jesus já esteja preparando o coraçãozinho dela. Amém? Glória a Deus. Ela disse, né, Joana? Você disse que tem um texto da Bíblia que você leu, ficou em dúvida? Vamos marcar aí pra gente tirar, viu? As dúvidas, tá bom? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe mesmo cada dia mais vocês, pastores, dando sabedoria para tirar nossas dúvidas. Glória a Deus. Manda sugestões para nós, né? Para que a gente possa estar fazendo um programa, ó, né? De um assunto que já preguei muito aqui na igreja, né? Perdão, o tema desta noite, e eu creio que, né, elucidou aí muitas dúvidas para muitas pessoas, não só para Joana no tratar com a neta dela, mas creio que na vida de muitos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estão conosco aqui, né? Por ordem alfabética, a Birani, Carlos Augusto, Carlos Magno, Kleber, a Ednamar, a Elisângela Coelho, a Fernanda, a Giovana, Gisele, Gisley, Guilherme, Jair, Jéssica, Joana Dark, Jonathan, José Eurípides, Josineide, Letícia, Luana, Lucas, Lucilene, Maíra, Manu, Márcia, Marina, Naldo, Neuza Cândida, Rejane, Roberta, Robson, Sara, Tiago, Vinícius Samuel, a Vitorinha Rodrigues, pastor Slene, eu, né, entrou, né, pelo menos se manifestou agora mesmo aqui, a irmã Graça Araújo, o Adrian, a irmã auxiliadora e o Robson Souza Almeida. Glória a Deus, né? Obrigado, né, por cada um de vocês que estão aqui, né, que estiveram aqui, que as bênçãos do Senhor corram atrás de cada um de vocês, alcance e dê a cada um de vocês muita paz, muita alegria, muita vitória, muita prosperidade, muita saúde e muita unção. E a unção do fortalecimento está sobre a sua vida, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Senhor, obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de estar na tua casa. Pai amado, Pai eterno, Pai, a grande maioria de nós aqui está no seu lar já. Eu, mas a pastora, não estamos, Pai. Que o Senhor nos leve em paz, que a paz reine naqueles que já estão, Pai amado, no seu lar, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Vamos em paz, fiquem em paz, né? E até amanhã, quarta-feira, 8 horas da noite, culto presencial. Esperamos vocês aqui, em nome de Jesus. Um beijo, um abraço no seu coração.